Glória a Deus, queridos. A paz. Vou iniciar orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, primeiramente, por esse momento que tivemos aqui agora há pouco. Pelo derramar do Teu Espírito sobre nós. E eu peço, Pai, que o Senhor venha continuar, através da Tua palavra, nos revelando a Tua vontade. Fala aos nossos corações, que a Tua palavra possa encontrar uma terra fértil, Senhor, e vir a produzir frutos nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vou tentar andar aqui na velocidade 1.5, 2.0, né? Para ver se dá tempo. Mas assim, eu gostaria hoje de dar uma passeada nas Escrituras com vocês. Eu tinha 4 capítulos para a gente conversar aqui sobre o Evangelho de Lucas hoje, mas eu acho que o Senhor, assim, quis que eu acelerasse ou que eu passasse um pouco mais chutado sobre isso. Então, vamos lá, tá? Então, eu quero que os irmãos peguem a palavra de Deus aí, abram no Evangelho de Lucas, a partir do Evangelho do capítulo 14, e nós vamos passear por algumas passagens bíblicas desses capítulos e o que o Senhor falou ao meu coração. Eu fui fazendo algumas reflexões acerca dessas passagens, né? E alguns questionamentos, né? Alguns aqui sabem da minha história, eu passei muito pelo coach, né? E uma coisa que eu aprendi foi a fazer pergunta. E aí eu vivo me fazendo perguntas, né? Acerca do que Deus quer para mim. Eu acho que tem perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos, é uma autoanálise, né? E nos confrontarmos com a palavra, né? Então, que a gente possa fazer isso aqui rapidinho, tá? Então, o capítulo 14, né, Jesus, ele começa, eu acho interessante que Jesus, ele começa ali no capítulo 14, falando com os fariseus, né? E aqui nós vemos um diálogo diretamente com os fariseus. Vou ler aqui, do versículo 1 ao versículo 6. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, né, um homem enfermo, com uma certa doença. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, né, aos escribas ali e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou-o e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E isto nada puderam responder. Jesus começa ali, né, tendo um diálogo com os fariseus. Ele estava passando, foi parar na casa de um fariseu, e ele começa a questionar eles ali, incitar ali um questionamento, um debate, porque ele já confronta ali, de uma certa forma, a idolatria à religião, né? E aí ele já coloca essas duas situações. E aí, se fosse um filho teu caísse no buraco ali, por ser sábado, você não ia tirar de lá, não? Ou se fosse um boi teu, você ia deixar lá? Deixar o moleque lá? Não, fica aí, que amanhã eu tiro você daí, né? Então, ele já começa a confrontar, porque ele já sabia, né, do coração daqueles homens. E então ali ele já começa a confrontar a religiosidade deles acerca do sábado. E aqui eu já começo a fazer perguntas a mim mesmo. Quantas vezes nós não criamos, né? Porque a nossa tendência de cara é já criticar o fariseu em relação ao sábado, né? Os caras são religiosos mesmo, os caras idolatravam o sábado, aquela coisa toda. Mas eu fiquei me questionando quantas vezes nós não criamos nossas próprias religiões, nossas próprias prioridades, e colocamos ela na frente de coisas que muitas vezes têm mais valor, né? Como eu falei, eu passei muito pela escola do coach, e nos atendimentos que eu fazia, a gente fazia um exercício que era
que era uma escala de valores. Nessa escala de valores, a gente falava assim, levante uma lista aí de 10 valores que você tem na sua vida. Aí a pessoa falava, família, filhos, dinheiro é um valor, honestidade, Deus, alguns colocavam Deus, outros não, né, como sendo um valor, né, e por aí faziam uma lista lá de 10 valores. Aí na sequência a gente pedia assim, então agora, coloca numa escala de prioridade, esses 10 valores agora, se eu coloco assim, o que é mais prioridade para você, 2, o que é o segundo lugar, tal, e aí a pessoa ia, né, e colocava lá, né, os crentes sempre Deus, né, primeiro, Deus, e aí depois colocava família, filhos, saúde, tal, e o dinheiro lá embaixo, né, último, colocava um dinheiro. Aí depois a gente pedia, agora você coloca aí, quanto de tempo você dedica para cada um desses seus valores. E aí o negócio invertia, assim, o tempo investido para as coisas de Deus ia lá para baixo, investido em busca de dinheiro, realização, ia lá para cima, né? E aí de cara a gente já batia com uma contradição ali, né? E trazia uma reflexão a respeito dos nossos valores. Então muitas vezes a gente acaba sendo rápido a criticar, né, um valor que as pessoas dão para certas coisas, mas às vezes a nossa escala de valores também está um pouco incongruente com o que a gente professa, né, com o que a gente prega. E aí, só uma reflexão. E aí, na sequência, logo depois de observar, né, logo depois de observar o comportamento, né, dos convidados, que ele foi chamado para a casa do fariseu lá, e estavam chegando de pessoas, e as pessoas iam chegando. E aí, depois de observar esse comportamento, ele já traz uma parábola, que é o versículo 7 até o 11. Deixa eu ler aqui para vocês, os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier, o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para perto, para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Aqui nós vemos Jesus já, né, dando mais uma cutucada ali para trazer uma reflexão acerca da humildade, né? Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, né? E por uma falta de humildade queremos nos sobressair e tomar os melhores lugares, né? Hoje, dentro da igreja, e aqui eu digo da igreja global, nós vemos muito uma teologia ligada a uma honra exacerbada, né? Não estou aqui fazendo uma pregação contra a dar honra a quem tem honra, pelo contrário. Mas existe uma pregação de uma honra exacerbada, exagerada, quase que uma idolatria acerca de algumas pessoas, e essas pessoas, né, às vezes elas sentam nesse lugar, né? A pessoa é tão colocada de forma tão exaltada, né, com tanta honra, que ela acaba se sentindo maior do que as outras, e aí quando vem uma situação, gente, às vezes a gente acha que as pessoas não percebem, sabe? E aqui eu falo muito com os visitantes, né? Eu estou há mais de 20 anos na igreja, e eu já vi muita coisa dentro das igrejas, e eu vi pessoas saindo de igrejas com feridas enormes, porque se sentiram humilhadas
e desvalorizadas em relação a lideranças, a pessoas que se colocaram em tamanha posição de honra, de serem honrados, que se colocaram numa posição de se acharem melhores do que aqueles que não tinham aquela posição de liderança. E eu vi pessoas chorarem, literalmente chorarem, desabafando, se sentindo humilhadas, porque foram, né, menosprezadas, às vezes numa fila de uma refeição, sabe? Queria aqui aproveitar para agradecer, que ontem foi um dia maravilhoso, né? Nós tivemos em família ali, foi fantástico, e mais uma vez, né, aqueles que nos serviram ali, me constrangeram, e isso me traz à memória essas situações, em que pessoas que, às vezes, numa fila de uma refeição daquela que a gente estava ali ontem fazendo, foram, né, às vezes, um visitante, aí a pessoa fala, não, vem aqui o líder, o co-líder, o 12, o 124, 144, 148, não sei o que das quantas, fica aqui na frente, que tem que dar honra, quem tem honra, aí o visitante ia lá para o último, chegava lá, quase não tinha comida. Então, que a gente possa, né, fazer uma reflexão aqui com esse ensinamento de Cristo aqui, né, já dando uma lapadinha aqui nos fariseus. Ele observando os convidados que iam chegando, né, ele pegou e soltou essa. E aí, avançando um pouco mais, no versículo 12 e ao 14, ele pega e fala o seguinte, cadê? Me perdi, Jesus. Está aqui. Disse também o que havia convidado. Aí ele pegou, ele deu essa lapada ali para a galera, né, para os fariseus, por causa da galera que estava chegando. Aí ele pegou e deu uma lapada também para o anfitrião agora. Ele falou, disse depois também ao que havia convidado ele, né, ao anfitrião. Quando deres um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Uma lapadinha ali para o anfitrião, né? Cara, tu está fazendo uns eventos aí só para tua patotinha, velho. Só para tua panelinha. Qual é? Né? Tu está aí reunindo os teus, né, para receber as bajulações, né? A galera que já baba teu ovo, tal. Eu estou aqui, tal, todo felizão. E aí, porque tu sabe também que aí quando rolar um evento eles vão te chamar, né? Aí tu vai estar sempre ali no meio daquela socialite religiosa. Cara, que não sejamos assim, entendeu? Eu vi lugares onde a igreja era muito mesclada, no sentido de renda, né? Social, classe social. A igreja tinha pessoas, grandes empresários de grandes classes sociais, e tinham pessoas que eram muito humildes, moravam distante, né? Por consequência, esses eram os mais fiéis, eram os que mais pagavam o preço, vinham de longe, alugavam ônibus, pegavam 3 ônibus para chegar na igreja, né? Mas sempre que tinha os eventos, que as pessoas divulgavam as coisas e tal, eles nunca eram convidados, né? Eram colocados à margem, assim, né? Porque não tinha muito o que oferecer, tal, né? Esse era o pensamento de muitos. Eu estou falando de coisas que a gente vivencia dentro da igreja, gente. E aqui a gente vê Jesus falando para os fariseus, eram os religiosos. Eu vou estar falando aqui nessa passeada que a gente vai dar, a gente vai ver Jesus falando para os fariseus, para os religiosos, e também para os seus discípulos.
né? E quantas vezes nós não usamos esse argumento, né? Eu vou chamar fulano, tal, porque eu quero que ele também me chame, quando ele for fazer o evento dele, eu quero estar na lista também, então eu vou chamar o fulano, vou chamar o Betran, porque quer receber algo em troca. Vamos avançar. Logo depois, alguém comenta sobre o reino de Deus, avançando aqui né? E aí Jesus lhe conta uma história, trazendo uma nova exortação. Vamos lá. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Né, o cara comentou algo sobre o reino. Né, bem-aventurado aquele que comer um pão lá. Aí, Jesus, porém, ele respondeu: certo homem, ele conta a história, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a chavar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o Senhor se ira. Irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Uma palavra dura, né? Uma palavra dura. E aqui a gente tem que enxergar essa face. Eu tenho até uma dificuldade assim com a palavra face, porque aí me remete, né? Não que ela seja errada, tá? Mas é porque me vem à memória uma pessoa, 2 caras, né? Como se tivesse uma face e outra face. Né? Como se Deus tivesse uma face aqui e outra face ali, que elas fossem opostas. Né? E a gente até comentou sobre isso nessa semana, né? No grupo lá, que eu gosto de ver Deus na plenitude, Ele como pleno, completo, né? Ele tem suas multiformas de agir, né? mas cada uma delas complementa a outra, né? Porque Ele é pleno, na sua totalidade, Ele age com ira e com amor, e isso não é antagônico, não é oposto. A ira dele é por amor, entende? Né? É que nem o pai que não poupa a vara ao filho, né? Ele corrige o filho porque ama o filho, não porque o odeia, não porque, né? Então, a gente vê aqui um Deus irado, e de olho naqueles que, e dando aqui, né? Jesus aqui dando mais uma lapadinha nos caras que se achavam, né? Que se achavam já serem justificados, né? Se achavam já tá garantidos, mas que na verdade eles estavam se ocupando com coisas a bel prazer, com muitas atribuições que não glorificavam o reino, não eram para dar honra ao Pai, que não eram para glorificar o Senhor deles, mas cada um deles tinha uma desculpa, cada um deles tinha um a fazer, né? Colocou ali uma responsabilidade. Não, cara, acabei de casar, não vai dar para ir. Aí trouxe mais uma reflexão, né? Quantas vezes, né? Eu já dei desculpas para não fazer aquilo que claramente, para mim, era a vontade de Deus.
e eu não fiz, sabe? Várias vezes eu já fugi de muitas coisas que Deus estava claramente ali apontando, e eu me esquivei. A gente pode até trazer, né, para aquela reflexão que a gente estava debatendo na quarta-feira, né, pastor? Que de fato a gente corre para o que é mal, a gente corre para o que é errado, a gente escolhe pecar, a gente escolhe fazer o errado, né? Mas aqui ele estava dando uma lapadinha aqui mais uma vez, né, uma advertência a esses homens, em falando, olha, eu fiz um convite para vocês, só que vocês mudaram o foco, vocês estão preocupados com as coisas de vocês, com o dinheiro de vocês querem domínio, controle, poder. Então eu vou convidar, aí, né, foi estendida a salvação aqui, ó, aos gentios, aqueles que, né, que estavam perdidos. Ele fala aos pobres, aos outros. Vou convidar eles e vou encher a minha casa, né? E aí, avançando, a reflexão que eu fiz aqui foi: qual chamado tem sido mais forte, ou tem sido mais correspondido em nossas vidas, né? Qual é o chamado? Das nossas obrigações, das coisas que trazem prazer para nós, ou para aquilo que é para fazer a vontade de Deus, que é para ceiar, para sentar à mesa com o Pai, né? Qual chamado tem sido mais forte nas nossas vidas? E aí, ele continua aqui, grandes multidões o acompanharam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e a mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta, aí ele continua, aí no 33 ele fala assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos buscado ser discípulos do Senhor, verdadeiros discípulos, né? Porque às vezes a gente vem para a igreja no domingo, faz uma graça aqui na quarta-feira, passa ali na frente, só dá um alô, tal, e aí sou discípulo de Jesus. Aí a palavra fica um pouco mais dura. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, gente, é que nós somos chamados para sermos discípulos dele. Agora, se nós não cumprimos o chamado, não exercemos o ofício para o qual nós somos chamados, nós não servimos para mais nada. Não serve para mais nada. O nosso propósito divino, a essência da nossa criação, o chamado para o qual nós fomos chamados, né? O propósito para o qual nós somos chamados, que é ser discípulos de Jesus. Se a gente não exercer ele, a gente não serve para nada. É como o sal, que não serve para nada, vai ser jogado fora. Não serve para nada. Que palavra pesada, que coisa dura. Mas é o Jesus de amor que está falando, né? É o Jesus de amor que está falando. E aí eu continuei,
capítulo 15. Aí Jesus recebeu os pecadores lá. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então ele estava lá na casa dos judeus, foi lá na casa dos fariseus. Aí estava lá e a galera foi chegando mais gente. Aí daqui a pouco rolou tudo isso. Aí daqui a pouco começou a chegar um monte de pecador começou a cercar lá, né? E os publicanos, né? Que eram aqueles cobradores de impostos, que era a galera da grana, e começaram a cercar o cara lá enquanto ele falava, né? Para ouvir ele. E os fariseus só murmurando. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus ali, o pessoal chegando, ele com a galera. Pode chegar mais gente aí. Ele continuava a falar. E aí, então, no capítulo 15 aqui, Jesus pega e solta 3 parábolas aqui, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Tudo nesse mesmo evento. O trem está querendo lá, acontecendo, Jesus falando para o povo, os pecadores chegando, aí ele pega e solta a parábola, na frente dos fariseus, dos escribas, ele pega e solta essas 3 parábolas, né? A da ovelha perdida, né? Vou ler rapidamente. Então Jesus propôs Jesus para a parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-nos comigo, porque achei a ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí, dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, é a mesma situação. Ela perdeu uma, foi atrás, achando, chamou as amigas, né? E se alegrou com elas. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, na sequência, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles sai. Aí conta a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler tudo aqui para não me estender. E aí ele vem e conta a parábola do filho pródigo, né? Aí nós vemos aqui Jesus trazendo uma nova reflexão, um novo ensinamento, né? Ele mostra a alegria do dono da ovelha, a alegria da dona da dracma e a alegria do pai, né? Que tiveram de volta para si aquilo que havia sido perdido, né? Eles se alegraram, se regozijaram com aquilo que estava perdido e foi achado, né? Essas 3 parábolas aqui, gente, isso aqui dá para se aprofundar e aí, né, a gente vai embora, dá para gastar muito tempo com isso aqui, mas eu vou passar bem rápido, só trazendo um pouco da essência, né? Então, em momento algum, o que é interessante a gente ressaltar aqui, é que em momento algum, as 99 ovelhas que ficaram no aprisco lá, né, ou as 10 dracmas, né, que não haviam sido perdidas, e até mesmo o outro filho, né, que ficou com o pai, que não saiu, né, eles são desmerecidos. Em momento algum isso acontece nas parábolas. Em momento algum ele faz uma distinção de importância de cada um deles, assim. Né? Tipo assim, não, só aquela lá que era importante, as outras não são importantes. Não há essa distinção. Todas são importantes. E porque todas são importantes, que ele foi atrás de uma. Né? Então, por serem tão importantes como as outras, né, e se encontrarem perdidas, quando encontradas, trouxeram muita alegria, tamanha alegria. Mas acontece que isso, né, aí, isso já na última parábola, na parábola do filho pródigo, a gente consegue identificar ali que gera uma certa inveja, uma certa mágoa ali do irmão que ficou, né? Ele ficou meio, pô, eu estou aqui contigo, faço tudo que você manda, tal, não sei o quê, né? Tinha uma frase do Chicó, né, que ele falava: nem um copo d'água me mandaram, né? Bife passado na manteiga para cachorra, nem um copo d'água me mandaram. Os caras falavam assim, e ele ficou meio assim: poxa, eu estou aqui contigo sempre, e você fez uma festa dessa
para o camarada que saiu fora e torrou tua grana, torrou o negócio todo, né? Administrou mal os teus negócios, e você vai lá e faz uma festa dessa, e eu aqui nada, né? Mas aí nós vemos ali no final, eu estou com outra Bíblia, não estou com a minha aqui, aí eu me perdi todo. Mas aí você vê o pai falando, cara, mas você já estava comigo aqui, tudo que eu tenho já é teu. Você não tem por que ficar aí com raivinha, fazendo bicudo. Tudo já era teu, mas o teu irmão estava perdido, cara. E aí, o Senhor vem mostrando, né, tentando abrir os olhos daqueles homens, né, e mostrando que a vida daqueles pecadores que estavam se achegando era importante para Deus, porque muitos deles eram colocados à margem da sociedade, por serem pecadores, e era aquilo que estava deixando os fariseus indignados, porque Jesus ia lá ter com eles. Agora, se nós somos discípulos de Jesus, e não fazemos o mesmo, será que a gente está cumprindo o nosso ofício de discípulo? Né? Como nós temos, o meu questionamento que eu fiz para mim, né, foi como eu tenho me comportado quanto àqueles que estão perdidos, e mais, como eu tenho reagido quanto àqueles que estão sendo achados. Eu vi muita gente disputando, isso aconteceu muito em relação à liderança, disputando a afeição dos pastores, com inveja daqueles que estavam chegando, dos novos convertidos, porque o pastor dava atenção para o novo convertido. Aí os velhos ficavam com um bicudo. O pastor não me liga mais, só fala com o novinho. Me ajuda. Né? Então, que a gente possa refletir, né, como que a gente tem se comportado em relação a essas situações. Porque na hora de falar do fariseu lá é fácil. Apontar o dedo para ele. E aí, no capítulo 16, vou tentar finalizar aqui. Eu ia até o 17, mas vou parar por aqui. A parábola do administrador infiel. Isso aqui é uma parábola bem interessante e às vezes meio complexa, assim. Eu já vi muitas questões a respeito dessa parábola, muitas teorias, né, e teses, algumas distintas. Mas vamos lá, disse Jesus também aos discípulos. Olha só, agora Jesus está falando aos discípulos também. Estava todo mundo lá reunido, pecador, fariseu, escriba, publicano, e os discípulos estavam lá no meio dessa bagunça santa. Aí, agora Jesus fala assim, seguinte, estou falando para vocês aqui, né, estou dando uma lapada aqui no fariseu, dando uma lapada aqui no publicano, agora, pode ser, os discípulos, né, a gente até tende a imaginar, né, os discípulos deviam estar assim, toma uma lapada, vai, né, aí Jesus fala assim, agora é para vocês também, agora é para vocês também. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico, que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhes disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, vou te demitir. Estou sabendo que está me roubando, tu cai fora, presta conta aí. Aí disse o administrador consigo mesmo. O cara pensou, né? Falou, o que eu farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também, de mendigo tenho vergonha. Ou seja, o cara não queria trabalhar, né? E, assim, se a gente for
contextualizar mais ou menos, assim, a gente pode fazer uma alegoria aqui de que era um senhor que tinha escravos, né, naquela época tinham escravos, e ele às vezes puxava um escravo desse assim para, né, promovia aquele escravo para ser o administrador ali, que vai cuidar, né, vai liderar os outros e vai cuidar das suas posses, das suas terras e tudo mais. Aí talvez esse cara fosse tivesse nessa situação. Só que aí o senhor dele pega e fala assim, não, velho, vou te rebaixar de novo. O cara já pensa assim, pô, eu não posso mais voltar a capinar lá, mexer com a terra, né? Né? Ele fala, cara, eu não consigo, não posso mais fazer isso. E também, ficar mendigando, eu tenho vergonha, não rola não. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus vendedores, dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 caros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O que Jesus estava querendo dizer com isso aqui, bicho? O cara foi mala, né? Deu um jeito, e aí foi infiel, que aqui tu fala que ele foi infiel, não foi isso? Que fala infiel? Como é que chama ele aqui? E elogiou o administrador infiel. Em outras versões falam coloca esse administrador como mordomo, né? E aí aqui a gente pode vir fazendo vários paralelos, né, com a mordomia das coisas do Senhor. Mas aqui ele fala, cara, elogiou o Senhor, o mordomo infiel, porque ele tinha agido com astúcia, com sagacidade, né? E aí ele fala, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, né? O meu entendimento, tá? Tentando ser breve aqui, Jesus traz o entendimento que aqueles que são injustos, mundanos, infiéis, muitas vezes, tá? Eles são muito mais astutos, eles sabem proceder, eles sabem agir, eles sabem gerir melhor as coisas deste mundo do que os filhos da luz, os fiéis, os justos. E aqui nós entendemos porque a lapada foi para os discípulos também. Entende? Muitas vezes, os filhos das trevas, eles dão aula, e a gente vacila. E aí Jesus pega e fala, e eu vos recomendo, aí ele traz uma recomendação, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que ele está falando aqui? Pô, Jesus está recomendando a gente usar as riquezas iníquas. Não é isso, não é coisas ilegais, mas o iníquos aqui, ele está falando das coisas deste mundo, porque ele faz um paralelo das coisas iníquas com as coisas eternas, as coisas deste mundo, que são corruptíveis, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. O Senhor tem colocado coisas nas mãos de vocês? Vocês têm recebido da parte de Deus coisas neste mundo? Como nós temos gerido essas coisas que nós temos tido acesso? Nós precisamos usufruir dessas coisas para fazer amigos eternos. Nós precisamos usar os nossos recursos, aquilo que o Senhor disponibiliza para nós, para abençoar os pobres, como nós vimos nas parábolas anteriores, durante todo o contexto do que Jesus estava trazendo naquele assunto.
convida os pobres, os humildes, ajuda o necessitado, com o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Para de olhar para as suas próprias vontades, para os seus próprios anseios. A gente gasta muito, a gente foca muito em nós, e tiramos o nosso foco do reino, das coisas eternas. Ele fala, poxa, os ímpios estão usando melhor aquilo que ele, porque a Bíblia fala que o sol, a chuva, desce para o justo e para o injusto, não é verdade? Tem pessoas ímpias que estão recebendo, que têm recursos, não tem? E eles estão aproveitando melhor, muitas vezes estão gerindo melhor do que nós. Lógico, no caso deles, para o benefício deles, mas a nossa forma melhor de gerir aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, é em prol do reino, é fazendo amizades eternas. Como temos gerido os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos? Temos feito amizades verdadeiras, né? E aqui, muitas das pessoas que têm recursos passam por essa luta. Amizades verdadeiras, ou amizade interesseira, né, Dudu? Que é? Dudu fala que eu sou amigo dele só porque ele é milionário. Né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, aqueles que têm recursos, mas que nós possamos usar para construir amizades verdadeiras, amizades eternas, né? E nosso tempo já foi, eu já extrapolei, tá? Eu queria continuar com os irmãos aqui até mais ou menos o capítulo 17, mas a mensagem seria mais ou menos nessa direção. Jesus, ele vai se prolongando nesses ensinamentos, e ali, só para fechar, lá no capítulo 17, deixa eu ver aqui, ele vai dar mais uma lapada aqui no capítulo 16, ele ainda dá mais outra lapada nos fariseus, acerca de uma sentença, né, quando ele vem com a parábola ali do rico e de Lázaro. Ele mostra ali mais ou menos, né, uma sentença, e acaba nos revelando que depois que a sentença chega, depois que você morre, e ali, né, é decretado o teu destino, não há mais o que fazer, né? O rico até pede para Lázaro molhar a mão dele, pingar lá na boca do cara, para ele, né? Mas Abraão fala, não tem como, cara, não dá, há um abismo enorme aqui. Ele fala, poxa, então pede para Lázaro ir lá e contar para os meus familiares, para eles não virem parar aqui nesse inferno, tal. O cara fala, pô, não, eles já têm os profetas, a gente já tem a palavra, a gente já tem o que a gente necessita para ser discípulo de Jesus, a gente já tem o que a gente precisa. E aí, ali no capítulo 17, ele fala sobre como nós devemos agir, perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofende, 7 vezes e tudo mais. E aí ele fala o seguinte aqui no capítulo 17, versículo 7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepare-me uma ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E aqui ele vem mostrando exatamente, eu vejo Jesus dando assim um exemplo
exato qual é o nosso lugar dentro do reino como discípulos. Nós somos servos. E ao contrário do que os fariseus faziam, que se vangloriavam e se exaltavam por fazer o que faziam, por serem mestres da lei, nós não temos que nos vangloriar, nem esperar agradecimento do nosso Deus. Nós temos que fazer porque somos servos. E isso nos basta. A graça dele nos basta. Nós vemos muito, nossos valores hoje estão muito deturpados ao ponto de nós ficarmos encantados com uma pessoa. Por exemplo, um político esses dias postou que ele não gasta, não superfatura o cartão, não sei o que. Meu irmão, isso é a tua obrigação, não tem nada demais que você está fazendo, não. Você quer aplauso por causa disso? Por ser honesto? Você quer aplauso por ser honesto? É a tua obrigação. Então o meu chamado hoje, meu desafio, e foi o que eu me senti confrontado ao meditar na palavra essa semana, foi para buscar ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E para ser verdadeiro eu preciso andar nesse alinhamento. Eu preciso olhar, ler isso aqui, meditar nisso aqui, trazer para mim e falar: Senhor, eu estou sendo esse cara, ou eu estou fazendo panelinha, ou eu estou gastando a maior parte do meu tempo para coisas que não são eternas. Eu não estou fazendo meus recursos, meus recursos são todos para o meu bel prazer, para minha roupa de marca, para minhas viagens. O que eu estou fazendo para engrandecer o teu nome no reino, para ajudar o meu irmão? Eu preciso fazer essa reflexão. Isso foi muito forte. E ontem, né, naquele momento, eu estava até compartilhando com o irmão ali, né, já no final, lá eu estava conversando com o irmão e vendo o tanto que às vezes eu fico constrangido com o serviço de alguns irmãos aqui da igreja, né? Como tem coração de servo, passaram o dia inteiro ali, meu irmão, fazendo comida, servindo todo mundo, e tá, pá, né? E aí eu leio uma palavra dessa, eu tenho que falar para eles assim: cara, vocês não merecem aplauso não, entendeu? Vocês estão fazendo só o que vocês têm que fazer mesmo. Não é para trazer vanglória para eles. Eles têm que... A minha meditação foi: cara, eu fico constrangido. Me dá vergonha do tanto que eles são servos, do tanto que eles têm um coração em servir. E ainda assim, né, olhando da parte deles, não é para vanglória, não é para se glorificar, mas é um testemunho de que eu estou falando isso aqui deles para que eles saibam que estão no caminho certo. Entende? E eu quero trilhar esse caminho também. Amém? Então Deus abençoe. Vamos orar. Faça aí a sua autoanálise. Levante seus questionamentos consigo mesmo. E eleva aí a tua voz ao Senhor. Conversa com Ele agora. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Senhor, eu preciso aprender tanto de Ti. Senhor, destrona
Desconstrói, Senhor, religiões que eu tenha criado, Pai, prioridades que eu tenho colocado na minha vida que acabam tirando o Senhor do centro. Que eu possa hoje, Senhor, estar rendido aos Teus pés, colocando diante de Ti a minha vida, para que o Senhor possa realinhar, Pai, colocar em ordem, Pai, as minhas prioridades, colocar em ordem o meu entendimento acerca do Teu reino, das Tuas prioridades, Pai. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo flua com liberdade no nosso meio, revelando aos nossos corações, ao nosso espírito, Pai, qual é a Tua perfeita vontade para nós, como agir, como proceder, Pai, como gerir aquilo que o Senhor tem colocado desde o início da criação. O Senhor nos colocou como mordomos, Pai, daquilo que o Senhor criou. E não é porque devolvemos às vezes 10% aqui no altar, Pai, que os outros 90% não sejam Teus, Pai. É tudo Teu, Senhor, é tudo Teu, Pai. Nós só apenas administramos o que é Teu, Pai. E que nós possamos, Senhor, ser astutos, ser sagazes, Pai, sábios, ó Deus, ao administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós possamos ser verdadeiramente Teus discípulos, Pai, não em busca de holofotes, de aplausos, Pai, de honra vã, mas que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós, que o Teu nome seja exaltado, engrandecido nas nossas vidas, não o nosso, Pai. Que assumamos a nossa posição de servos, como aqueles que carecem e dependem do Senhor. Alcança-nos, Pai, alcança-nos, Senhor, com o Teu Espírito, flui com liberdade, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor, Deus abençoe.